Olá, pessoas maravilhosas! Bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje, neste vídeo, vou continuar sobre o assunto do narcisista na fase da velhice. Foi detectado, através de estudos nos Estados Unidos, de que o narcisista ele tem 80% a mais de chances de desenvolver demência na fase da velhice do que uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade narcisista. Portanto, assista esse vídeo até o final e vamos juntos descobrir mais sobre esse assunto. O desejo de um narcisista é ser o centro das atenções, e os elogios podem permanecer desafiadores ao se ajustar aos anos que se passam. A associação da sociedade entre juventude e beleza pode levar as pessoas preocupadas com a sua aparência a se sentirem vulneráveis. A questão é se e como eles enfrentam esse desafio. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista se veem como o centro das atenções e anseiam pela aprovação e admiração dos outros, exceto por ter um distúrbio de personalidade diagnosticável. No entanto, existem muitas outras pessoas que têm tendências narcísicas que os levam a se ver sob uma luz favorável. Essas qualidades de autoaperfeiçoamento podem se tornar um problema quando esses indivíduos precisam enfrentar a passagem dos anos após seu suposto auge da idade adulta, exatamente porque eles são sempre crianças dentro de corpos adultos. Como nossa sociedade associa a juventude à beleza, envelhecer pode significar perda de posição social. O narcisista idoso olha no espelho e vê um reflexo de alguém cujo status está descendo a ladeira abaixo. Em geral, pessoas com transtorno de personalidade experimentam efeitos deletéricos significativos sobre seu funcionamento psicológico e relacionamentos com os outros. De acordo com um trabalho feito por cientistas do Colorado, no lado positivo, mostrou que à medida que as pessoas envelhecem, alguns de seus sintomas são moderados, à medida que amadurecem, tornam-se mais capazes de lidar com os problemas criados por certos transtornos de personalidade. Mas o que o narcisista não pode fazer é evitar os efeitos da demência. Como um distúrbio indiscriminado progressivo que às vezes se transforma em Alzheimer ou outros distúrbios, a demência afeta todas as áreas do cérebro em uma ordem aleatória. O que parecia natural e habitual, agora se torna estranho e difícil. A memória se torna dispersa e não confiável. Pessoas conhecidas tornam-se estranhos ou até inimigos que os procuram. E para o narcisista isso é completamente inaceitável. A maioria dos narcisistas se apoia fortemente em suas habilidades cognitivas como uma maneira de demonstrar constantemente superioridade em desempenho, influência, poder, beleza ou dinheiro. Qualquer sinal de deterioração ou diminuição está fora de questão, algo que não pode e não será tolerado. É quando o narcisista corre mais risco de ter um comportamento suicida. Os narcisistas não ameaçam somente de cometerem o suicídio para obter atenção, eles realmente seguem a ação, especialmente quando começam a ver sua identidade superior como ligeiramente inferior. Eles preferem morrer a ser revelados como falíveis, vulneráveis ou dependentes de outras pessoas para fazerem o básico da vida. Quando uma pessoa passa a vida inteira menosprezando e zombando dos outros e daqueles que se acredita estarem abaixo dela, ela não pode, no final da vida, ser dependente deles. E existem 7 estágios para a progressão da demência. No entanto, como o narcisista responde a cada estágio é muito diferente de outros pacientes. Isso ocorre porque o narcisismo é como uma teia dentro do cérebro afetando mais de uma área.
Então eu vou citar agora alguns desses estágios. No estágio de sem demência, sem declínio cognitivo. Esse primeiro estágio é como a pré-demência, por exemplo, onde não há perda de memória e uma pessoa, incluindo o narcisista, funciona normalmente. Um declínio cognitivo muito leve. À medida que uma pessoa envelhece, o esquecimento se torna típico, mas não prejudica o funcionamento normal. Para o narcisista, seu esquecimento é frequentemente atribuído aos outros. O esquecimento tem a fase seguinte, que é quando o esquecimento se torna mais consistente e os problemas de concentração por longos períodos aumentam à medida que o desempenho do trabalho diminui. Os narcisistas começam a perceber esse estágio, mas se esforçam muito para escondê-lo dos outros. É típico para eles terem maior agravamento por sua lentidão percebida, que frequentemente projetam nos outros. Agora aqui eu vou falar sobre o declínio cognitivo moderado, que é o quarto estágio. Apesar dos melhores esforços do narcisista, suas habilidades cognitivas diminuídas se tornam aparentes para os outros. Eles geralmente lutam para se lembrar de eventos recentes, enviam dinheiro acidentalmente ou se perdem facilmente em novos locais. Tarefas de trabalho complexas se tornam muito difíceis, mas o narcisista não admite isso. Em vez disso, culparão os outros e se distrairão com histórias elaboradas de sucessos passados. Para evitar constrangimentos, que é o calcanhar de Aquiles do narcisista, eles se afastam da família e dos amigos. Quando necessário, o narcisista pode funcionar em um evento selecionado por um curto período de tempo. Mas assim que é feito, o mesmo acontece. O desengajamento é extremo e pode até parecer catatônico. O declínio cognitivo moderadamente grave já é um estágio superior. As deficiências de memória tornam-se significativas, pois mesmo tarefas comuns como cozinhar, vestir ou arrumar, exigem algum tipo de assistência. Alguns narcisistas podem resistir bem a esse estágio se tiverem alguém que esteja disposto a cuidar deles e tolerar seu agravamento, mas outros caem rapidamente em um estado depressivo, o que aumenta a frustração. Eles podem não se lembrar mais dos grandes eventos da vida ou das pessoas. No entanto, os valores narcisistas são definitivamente revelados nesta fase. Se o trabalho com a família era importante, eles não se lembram das férias em família, mas ainda se lembram de um grande acordo negociado, que é algo que interessa para eles. As pessoas não interessam para eles, o que interessa é o que elas podem oferecer e geralmente envolvendo dinheiro, quantias monetárias. O declínio cognitivo grave é quando o suicídio se torna uma possibilidade se eles são capazes de realizar essa tarefa. Não são todos, alguns podem cogitar o suicídio. Não sendo mais capazes de cuidar de si mesmos e tendo problemas embaraçosos como comer ou controlar o intestino, os narcisistas se desligam. Por breves períodos de tempo, o narcisismo desaparecerá e ele se apresentará como seria sem ele aparecer, sem o transtorno. Isso se torna uma esperança, a qual a maioria dos membros da família se apega, mas a progressão da demência é tão avançada agora que se torna desanimadora. Também é comum que os narcisistas tenham pensamentos ilusórios, como assistir algo na TV e acreditar que estão realmente fazendo e vivenciando aquilo. As explosões de raiva são comuns, assim como os delírios paranoicos. O narcisista é tão convincente que, mesmo nessa fase, é capaz de atrair os outros para o seu estado ilusório. E temos a fase tardia, que é o declínio cognitivo muito grave, que é a última fase. No último estágio, há pouca ou nenhuma comunicação, habilidade psicomotora ou caminhada.
tudo requer assistência e o narcisista é uma concha do que ele era antes, não sendo mais capaz de reconhecer a si mesmo ou aos outros. E todos os sintomas narcísicos desaparecem junto com a sua verdadeira personalidade. Observar qualquer pessoa passar por esses estágios é traumático. No entanto, há um vislumbre de consciência que é exclusivo para o narcisista que tem demência. A chave está em lembrar os breves momentos em que o lado não narcísico deles apareceu. Isso é quem eles realmente eram, em vez de quem eles se tornaram. Bom, pessoas maravilhosas, eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido ao vídeo. Não esqueçam de seguirem a página no Instagram, no @narcisista sem a máscara. Um beijo para todos e até logo.